Há uns vídeos atrás aprendemos a determinar a taxa de crescimento dos dividendos de uma ação G com base no pressuposto de que uma empresa, para se financiar, tinha de recorrer a lucros da sua atividade. Portanto, não podia recorrer a financiamento externo. Se continuarmos a assumir que a única maneira da empresa de se financiar é através dos seus lucros retidos, portanto, lucros retidos, há outras maneiras de valorizarmos a ação que não só recorrer à fórmula das perpetuidades e anuidades crescentes quando os dividendos crescem e normais quando os dividendos se mantêm constantes ao longo do tempo. E essa forma de valorizar a ação é basicamente reparti-la em duas componentes, em que a primeira é a chamada cash cow, e não estou a gozar, e a segunda é a chamada de NPV-GO. Cash cow era o preço da ação caso a empresa não investisse em novos projetos e, portanto, pagasse todos os lucros como dividendos. Portanto, nesse caso teríamos em que o lucro por ação, ou seja, os tais earnings per share que eu já vos referi no vídeo anterior, é igual aos dividendos por ação. Dividendos por ação. E nesse caso, o que acontecia era que a empresa não investia porque não retinha lucros. Ou seja, o payout ratio era 100%, o que implica que o rácio de retenção é igual a zero. Portanto, o payout ratio é o rácio dos lucros que são distribuídos como dividendos a dividir pelos lucros totais. Portanto, neste caso, a empresa distribui todos os lucros como dividendos, portanto, o payout ratio é 100%. Mas a empresa não tem necessariamente de pagar todos os lucros como dividendos. O que eu estou aqui a dizer é que estou a dividir o preço da ação em duas componentes e esta componente é avaliar a empresa como se ela pagasse todos os lucros como dividendos. Mas isso não tem de acontecer. E o NPV-GO quer dizer Net Present Value das Growth Opportunities. E se não sabem o que é o Net Present Value, vejam o vídeo anterior em que eu explico-vos este conceito. E, portanto, este NPV-GO é simplesmente o NPV dos projetos que a empresa está a pensar levar a cabo no futuro. E, portanto, estas duas componentes igualam o preço da ação. E porquê é que podemos dividir a ação entre estas duas componentes? Pensem comigo numa empresa que já decidiu que não vai investir nunca mais em novos projetos e que, portanto, não vai crescer. Ou seja, os seus dividendos são uma certa quantia igual para sempre. Vocês, para valorizarem esta ação, o que iam fazer simplesmente era computar o valor presente destes dividendos. Portanto, iam fazer algo como P0 é igual a D sobre R, uma simples perpetuidade. Mas agora imaginem que a mesma empresa, depois de vocês já terem calculado este preço, anuncia que, afinal, vai investir em projetos que são rentáveis e, portanto, que vão gerar riqueza. E se essa empresa anuncia projetos que vão gerar riqueza, eu pergunto-vos, vocês estariam dispostos a pagar mais ou menos pela ação dessa empresa? E a resposta é que vocês estariam dispostos a pagar mais porque os cash flows que a empresa iria gerar para os seus investidores iam ser maiores. E o que é isto de uma empresa investir num projeto que gera riqueza? Investir num projeto que gera riqueza não é mais do que investir num projeto com um NPV maior do que zero. Porque, se bem se lembram, este NPV representa o valor líquido presente dos cash flows gerados por um investimento. E, portanto, imaginem que uma certa empresa, se atuasse como uma cash cow, o preço da sua ação seria 10 euros. Portanto, 10 euros como cash cow. Ok? E, a dada altura, essa empresa anuncia que vai fazer um investimento com um NPV de 10 mil euros. Ok? E, assumindo que o número de ações dessa empresa é 10 mil, o que acontece é que as pessoas que estavam dispostas a pagar 10 euros pela ação caso a empresa agisse como uma cash cow, ou seja, caso a empresa pagasse todos os lucros como dividendos e, portanto, não crescesse, vão estar dispostas a pagar mais 1 euro pela ação, porque o NPV por ação é 1 euro. Ou seja, vocês têm um NPV de 10 mil euros a dividir pelo número de ações, que é 10 mil, e dá-vos 1 euro por ação. Como este valor já está expresso em termos de valores atuais, é natural que o preço da ação suba 1 euro no dia em que a empresa anuncia este projeto com um NPV de 10 mil euros. Mas como ainda assim isto ainda vos pode parecer muito abstrato e não estar claro nas vossas cabeças, vou recorrer a um exemplo para que vocês percebam melhor o que é que isto tudo quer dizer.
E, portanto, vamos considerar aqui este exemplo em que nos dão uns dados acerca de uma empresa e nós vamos resolver este pequeno exercício para ficarem a perceber bem esta matéria. Portanto, o que o enunciado nos diz é que a empresa tem 10.000 euros anuais de lucros para sempre se não investir em novos projetos. Há uma oportunidade de investir 1.000 euros de lucro do primeiro ano, ou seja, todo o lucro que a empresa faz, que permitirá aumentar os lucros em 1.500 euros em todos os períodos seguintes. E também nos dizem que a empresa tem 1.000 ações e a taxa de desconto relevante é 10%. E depois perguntam-nos para determinar o preço da ação antes e depois de a empresa decidir investir no projeto. Ok, então, fazendo passo por passo, começamos por responder a esta pergunta. Ou seja, quanto é que vale o preço da ação antes da empresa decidir investir no projeto? Ora, antes da empresa decidir investir no projeto, tem 10.000 euros anuais de lucros e tem um total de 1.000 ações, pelo que os dividendos por ação são 10 euros. Porque se a empresa não investe, então paga todos os lucros como dividendos. Ok, e depois perguntam-nos qual é que seria o preço da ação depois da empresa decidir investir no projeto. E vamos começar por determinar o NPV desse projeto. E o que nos dizem é que a empresa investe os 1.000 euros, portanto, vai investir 1.000 euros no primeiro período. Vamos fazer aqui a nossa barra. Portanto, aqui há um cash outflow de 1.000 euros. E, a partir daí, esse projeto permite aumentar os lucros em 1.500 euros todos os períodos seguintes. Portanto, o projeto gera cash flows de 1.500 euros para sempre. Então, o nosso NPV vai ser menos 1.000 mais 1.500 sobre R. E a nossa taxa de desconto R é 10%. Mas o que acontece é que esta fórmula traz-nos o NPV em termos do período 1. Porque reparem, eu não descontei estes 1.000 euros de cash outflow, porque já estavam no primeiro período, e utilizei a fórmula da perpetuidade, em que considerei que o primeiro pagamento era os 1.500 euros e, portanto, essa perpetuidade trouxe o valor presente para o período 1. Portanto, para termos o NPV em termos do período 0, que é o que nós queremos, temos de descontar esta conta um período. E, portanto, ficamos com 4.545,45 euros. Como a empresa tem 1.000 ações, temos que o NPVGO, que normalmente é uma medida expressa por ação, portanto, até posso escrever aqui NPVGO por ação, vai ser igual a 4.545,45 sobre as 1.000 ações, que dá 4,55 euros. E, segundo a fórmula que eu vos ensinei há bocado, o preço de uma ação é igual à componente cash cow mais o NPVGO. E a componente cash cow é 100 euros, como nós vimos, e o NPVGO é 4,55 euros. Pelo que o preço da ação é 104,55 euros. E reparem que a empresa cria valor com este projeto porque o preço da ação depois da empresa anunciar o projeto, 104,55 euros, é maior do que o preço da ação antes da empresa anunciar o projeto. E isso só acontece porque o NPVGO é positivo. Se o NPVGO fosse negativo, como vem por esta fórmula, a empresa estaria a destruir valor, ou seja, estaria a investir num projeto com NPV inferior a 0. Ok, e perguntam-me vocês assim, então, ok, estás-me a dizer que o preço de uma ação pode ser dado pela cash cow mais o NPVGO, mas que sentido é que isso faz se, quando a empresa investe no projeto, no primeiro período não paga nada de dividendos? E como nós aprendemos, os investidores descontam os dividendos e é só isso que lhes interessa. E é verdade, no primeiro período, aliás, a empresa não paga dividendos para poder reter os lucros e investir no projeto e, a partir daí, vai passar a pagar 11,5 euros de dividendos, porque, como vimos, a empresa ia aumentar os lucros em 1.500 euros por ano e os seus lucros antes do projeto eram 10.000 euros. Portanto, os 10.000 de lucro mais os 1.500 dá 11.500, que a dividir por 1.000 ações dá 11,5 euros por ação como dividendo. Ok? E estava eu a dizer que como é que era possível avaliarmos a empresa como a cash cow mais o NPVGO se ela, na verdade, não era cash cow, ou seja, não pagava no final do primeiro período todos os lucros como dividendos. E para perceberem que esta fórmula é verdadeira, e eu já vos expliquei porquê, é porque se os investidores estão dispostos a pagar um preço pela ação e se depois a empresa investe num projeto com um NPV positivo,
esse projeto vai gerar mais cash flows para os investidores, mas para provar que esta forma está correta, vamos simplesmente descontar os cash flows desta ação, ou seja, estes dividendos, para o período zero e ver que o seu valor presente vai ser efetivamente 104,55. E, portanto, o que nós tínhamos de fazer aqui era uma simples perpetuidade, portanto 11,5 a dividir por 0,1, que é a nossa taxa de desconto, mas como o primeiro cash flow ocorre no segundo período, esta fórmula traz-nos para um valor presente expresso em termos do período 1 e para descontar para o período 0 multiplicamos simplesmente por 1 sobre 1 mais 0,1. E se fizerem esta conta vão ver que vai dar 104,55 euros. Ou seja, o preço da ação tanto pode ser determinado desta maneira ou desta maneira. No entanto, convém-vos saber as duas, porque há certos enunciados em que vocês só vão conseguir responder através desta forma e outros enunciados em que vocês só vão ser capazes de responder através desta forma. Já me estou a alongar muito no tempo e, portanto, vou guardar o resto desta matéria para o próximo vídeo.